Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor, da rocha brota água viva, da terra nasce esplendor. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos dando início ao encontro de hoje do livrinho da novena de Natal 2025. Você que está nos ouvindo pela FM Verona, vamos falar hoje sobre este tema, que Deus, Ele habita na simplicidade. Deus, Ele habita na simplicidade. Vamos agora, neste momento, vamos abrir nosso livrinho na página 4 para nós fazermos a nossa oração inicial. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos, como filhos e filhas do Pai, preparando-nos para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor, que desejou fazer morada em nosso mundo, assumindo a nossa humanidade. Ao escolher habitar em nossa simplicidade, o Filho de Deus elevou todos os homens e mulheres ao coração da Santíssima Trindade. Por isso, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as nuvens que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. Vem de novo. Queridos irmãos e irmãs,
Mais uma vez, estamos convidados a abrir o coração para acolher o Deus que escolhe a simplicidade ao habitar entre nós. Diferente do que imaginamos, Ele não se revela na grandiosidade dos palácios ou na força dos poderosos, mas no frágil choro de um recém-nascido, numa manjedoura modesta, numa vila esquecida. O rei Davi queria construir uma grande casa para Deus. Ele julgava que só os templos suntuosos eram dignos da sua presença. Mas Deus lhe responde algo surpreendente, que ele prefere habitar na tenda como seu povo. Deus não busca grandezas, pois a sua glória é o homem vivo, Santo Irineu. Ele não exige ouro e mármore, mas um coração aberto e disposto. Se quisermos encontrar o Deus que vem, precisamos aprender a olhar para os lugares simples, nos quais Ele já habita. Senhor, ensina-nos a reconhecer-te na simplicidade da vida. O Natal revela que a verdadeira morada do Senhor é a nossa humanidade. Ter desejado se apresentar ao mundo em primeiro lugar, como um menino pequeno e indefeso. Diz muito mais sobre ele do que podemos imaginar. Contemplar a imagem de Jesus menino, de um Deus recém-nascido, é o remédio mais eficaz para nosso orgulho e mania de grandeza. Meus irmãos, vamos agora para a iluminação bíblica. A palavra de Deus nos mostra que ele sempre preferiu a simplicidade. Nela já se anuncia a verdadeira e definida morada de Deus. O Filho de Davi, vindo em nossa humanidade. Escutemos com atenção a palavra de Deus. Das alturas orvalhem o céu e as nuvens que chovam justiça, que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. Foste a restaurar-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje, você que está em casa, abra sua Bíblia. É 1 Crônicas, capítulo 17, de 1 a 14. 1 Crônicas, capítulo 17, de 1 a 14. Ao voltar para casa, Davi disse ao profeta Natã: Veja, eu estou morando numa casa de cedro, enquanto que a arca da aliança de Javé está debaixo de uma tenda. Natã respondeu a Davi: Faça o que você está querendo, porque Deus está com você. Nessa mesma noite, Natã recebeu esta mensagem de Deus:
Vá procurar o meu servo Davi e diga-lhe: assim diz Javé, não é você quem vai construir uma casa para eu morar, porque desde quando libertei Israel até hoje, eu nunca morei numa casa. Ficava sempre de tenda em tenda, de abrigo em abrigo, por todo o tempo em que caminhei com todo o Israel. Por acaso eu perguntei alguma vez a um dos juízes de Israel que coloquei como pastores do meu povo: por que vocês não constroem uma casa de cedro para mim? Portanto, diga ao meu servo Davi: assim diz Javé dos exércitos: fui eu que tirei você do pastoreio, atrás de ovelhas, para ser o chefe do meu povo Israel. Estive com você por toda parte, por onde você ia. Exterminei da sua frente todos os seus inimigos. Agora vou dar a você uma fama igual à dos maiores homens do mundo. Vou escolher um lugar para o meu povo Israel, e aí vou plantá-lo. Ele habitará nesse lugar sem ser incomodado pelos maus que não voltarão a oprimi-lo, como antes, desde o tempo em que estabeleci juízes para dirigir o meu povo Israel. Submeterei todos os seus inimigos e engrandecerei você. Javé anuncia que vai construir para você uma dinastia. Quando você completar a idade de ir para junto de seus antepassados, eu farei surgir um descendente depois de você, um de seus filhos, e eu firmarei o reino dele. Ele construirá uma casa para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei para ele pai e ele será filho para mim. Ele nunca perderá o meu favor, como perdeu Saul, que foi rei antes de você. Eu o manterei para sempre na minha casa e no meu reino, e o trono dele será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta leitura de hoje, nós vemos aqui o diálogo entre Deus e Natã, né? Onde Davi queria construir uma casa e Deus disse para ele: por que você vai construir uma casa? Né? Se nem eu nunca repousei a minha cabeça, né? Que não tem onde repousar a cabeça. E a gente vê, né, que essa leitura ela é muito significativa na nossa vida, né? Como Davi queria construir essa casa, aí Deus disse que ele tinha coisa mais importante para fazer, né? E aqui nós temos 3 perguntas de você que está em casa, né, com um livrinho na mão. 3 perguntas aqui que é muito significativa na nossa vida, né? Que diz assim: o que significa para nós a resposta de Deus a Davi? O que significa, meus irmãos e irmãs, essa resposta de Deus para Davi? Significa que, embora Deus não permitisse que Davi construísse o templo, ele faria de Davi uma casa eterna, prometendo um reino que duraria para sempre. O que aponta profeticamente, né,
para Jesus Cristo, o Messias. E essa segunda pergunta, como essa passagem nos ajuda a entender o mistério do Natal? Como essa passagem nos ajuda a entender o mistério do Natal? Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus tinha um plano maior. Fazer de Davi uma casa familiar e, por meio dela, trazer o Messias. E o Natal é a materialização desse plano divino. Né? Deus se faz homem, Jesus, para habitar conosco, cumprindo sua promessa. E essa terceira pergunta, onde percebemos Deus habitando na simplicidade de nossas vidas? Nós percebemos, né, Deus habitando em nossas vidas na fidelidade, na presença além do templo físico, na construção da casa, na aliança e a promessa eterna. E fidelidade e cuidado constante. Né? Essas são as 3 perguntas que nos dão muito significado na nossa vida. Meus irmãos, agora nós vamos ler aqui um fato de vida, né, que nós temos aqui, que diz assim: João e Helena sempre sonharam em ter uma casa própria. Durante anos, pagaram aluguel e viveram de mudanças, esperando o dia em que poderiam chamar um lugar de nosso. Quando finalmente conseguiram um terreno, com muito esforço, começaram a erguer sua casa, pouco a pouco, tijolo por tijolo. Nunca tiveram luxo. As paredes eram simples, a mobília modesta, mas havia uma coisa que nunca faltava naquele lar, um coração sempre aberto para acolher. Quando um novo vizinho chegava à comunidade, João era o primeiro a estender a mão. Se alguém precisava de ajuda com as crianças ou para organizar a casa, Helena logo oferecia o apoio. Em pouco tempo, a casa dele se tornou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas se sentiam bem-vindas, onde o café sempre estava pronto e a escuta disponível. Certa vez um amigo brincou: "Vocês têm certeza de que essa casa é de vocês? Parece mais de todo mundo." João sorriu e respondeu: "A casa é nossa, sim, mas o lar, esse a gente constrói junto." O que nos chama a atenção nessa história? O que significa construir um lar onde Deus possa habitar? Como podemos fazer de nossa casa a nossa... O que podemos fazer da nossa casa e da nossa vida espaço de acolhida e fraternidade? São 3 perguntas, meus irmãos e irmãs, que a gente pode falar um pouco. O que nos chama a atenção nessa história, né? Esse fato de vida é muito interessante porque esse casal, ele gostava muito de acolher as pessoas, né? Na hora que chegava uma pessoa, eles acolhiam na casa deles. E o que significa construir um lar onde Deus possa habitar? Porque o lar geralmente é nosso. Mas se chega uma pessoa que precisa de ajuda e não tem onde ficar, a gente pode fazer esse convite, né? Você que gosta de ajudar as pessoas, faça isso. Não é dizer que é para morar na sua casa, não, mas para dizer que nós podemos acolher essas pessoas até
chegar a um ponto de eles construir a sua casa. E como podemos fazer da nossa casa e da nossa vida espaço de acolhida e fraternidade? Todos nós somos fraternos, todos nós sabemos que nós temos que fazer, acolher, ajudar, né? E levar uma vida boa, vida digna, né? Para essas pessoas. Estou dizendo aqui, não é para você chegar e dizer que a pessoa morar na sua casa, não, viu? Mas para dizer que nós podemos fazer essa acolhida com essas pessoas. Pelo menos quando a pessoa não tem nada, se você tiver alguma coisa na sua casa, ajude, né? Ajude. Porque Deus está olhando para você, né? Assim como ele fez com Davi, ele faz com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Para que sejamos, né? Qualquer pessoa. Agora, meus irmãos, vamos rezar com a palavra. O Deus do Natal não procura riqueza, mas um espaço de acolhida e amor. Peçamos esta graça. Você que está em casa, vamos responder juntos. Senhor, vem fazer morada em nós. Para que saibamos te reconhecer na simplicidade, nós te pedimos. Senhor, vem fazer morada em nós. Para que nossa vida seja um lugar de acolhida aos demais, nós te pedimos. Senhor, vem fazer morada em nós. Para que aprendamos a alegria do dom e da partilha, nós te pedimos. Senhor, vem fazer morada em nós. Para que não desprezemos os pobres e humildes, nós te pedimos. Senhor, vem fazer morada em nós. Para que não nos apeguemos ao dinheiro, ao luxo e ao poder, nós te pedimos. Senhor, vem fazer morada em nós. Para que sejamos promotores da justiça, nós te pedimos. Senhor, vem fazer morada em nós. E você, mais uma vez que está em casa, você pode fazer seus pedidos espontâneos, né? Faça e peça a graça desejada de nosso Senhor. Nós temos agora um compromisso de irmãos. O Natal nos ensina que a grandeza de Deus se manifesta na simplicidade e na partilha. E muitas vezes acumulamos bens que não precisamos, enquanto outros vivem com tão pouco. Nesta semana, somos convidados a revisar o que temos e a praticar a generosidade, dando algo que temos em excesso ou que possa ser útil a quem mais precisa. Pode ser uma peça de roupa guardada há muito tempo, um alimento, um objeto que possa servir a outro irmão ou irmã. Se não temos algo para doar, talvez possamos ser presentes na vida de alguém que precise de acolhida e companhia. Que cada um, segundo sua realidade, encontre um jeito concreto de fazer do seu coração e de sua casa uma morada de amor e partilha. Vamos agora, meus irmãos e irmãs, fazer a nossa oração final na página 5. Querida comunidade, com o fim de mais um dia de novena, supliquemos ao bom Deus que as bênçãos alcançadas com esta nossa oração se estendam a todos os irmãos e irmãs, em especial aqueles em maior sofrimento e aflição.
nosso encontro, todo espaço vazio do coração seja pleno de luz e de alegria, todo ódio transforme em perdão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, cheguemos ao final do nosso encontro de hoje, né? Com o tema Ele habita na simplicidade, né? Ele habita na simplicidade. Então você que está em casa, né? Vamos agora rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que Deus desça sobre nós as bênçãos de Deus, que desça sobre nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. O Senhor vem nos libertar.